tarde a todos, sejam bem-vindos a estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Vamos orar. Vamos acalmar os nossos corações, serenar as nossas mentes, vamos nos unir ao Mestre amado Jesus e à espiritualidade amiga. E assim unidos, vamos buscar o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que esta tarde seja de paz, de luz para todos nós. Que assim seja. O assunto a ser estudado esta tarde será: não julgueis para não seres julgado. Esse ensinamento está contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse ensinamento de Jesus nos leva a refletir sobre todas as vezes que nós julgamos nossos irmãos, todas as vezes que fazemos comentários sobre os nossos irmãos. O título desse capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem para julgar os demais, também será usada para julgar vocês. As pessoas são críticas por natureza. São, de um modo geral, benevolentes para com seus próprios erros e rígidas, muito rígidas, extremamente rígidas para com os erros dos seus irmãos. Nossa tendência é nos achar criaturas perfeitas. Nossas falhas raramente aparecem para nós. Nós não podemos julgar baseados em nossas opiniões. Todos somos falíveis, ninguém é perfeito. Temos que lembrar sempre disto. Por exemplo, quando vemos uma criança fazendo birra ou uma briga de casal, na mesma hora já emitimos nossa opinião. Já falamos: se fosse meu filho, já levava umas palmadas. Se fosse meu marido, eu agiria de outra forma. Mas não é meu marido, não é meu filho, não é a minha vida. Sempre opinamos sobre aquilo que não vamos nos envolver, porque não é a nossa vida, e julgamos e condenamos como se fôssemos os donos da verdade, como se fôssemos sábios e as pessoas necessitassem da nossa sabedoria. E os conselhos, então? Como as pessoas gostam de aconselhar os demais. E não são conselhos, são palpites. Para dar conselhos, existem técnicas, existem pessoas habilitadas para isso. Todos sabemos quais são. Então, evitemos os leigos a ficar dando conselhos às pessoas que estão tendo problemas. Não façamos isso. Nossas vidas já estão precisando de alguns acertos. Por que nós vamos tentar acertar a vida dos demais, se a nossa vida também está precisando disso? Então, lembremos sempre, né? O que funcionou para nós não significa que funcionará para os outros. Então, existe uma frase que diz: quanto mais João fala de Pedro, menos sei de Pedro e mais sei de João. O que está querendo dizer essa frase? Que você
fica comentando sobre as pessoas, às vezes até maledicência, os que estão à sua volta já conhecem você. Já sabem que você tem esse tipo de comportamento. Então, quanto menos você falar dos outros, menos saberão de você também, né? Em todas as parábolas de Jesus, nós percebemos que ele não julgou, ele não acusou, ele não condenou ninguém. Existe uma parábola sobre este assunto, que é: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Quem eram os escribas? Eram os profissionais no Antigo Egito que tinham a função de escrever textos, redigir leis. Como a maioria naquela época era analfabeta, eles possuíam um grande destaque social. E quem eram os fariseus? Eram membros de um dos principais grupos religiosos entre os judeus. Eles eram chamados de doutores da lei. Eles defendiam a lei de Moisés, porém, não a cumpriam. Por isso, Jesus os chamava de hipócritas. Disseram a ele: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. A lei de Moisés ordena que os adúlteros sejam apedrejados. E o Senhor, o que diz? Jesus escrevia com os dedos na terra, ignorando aquela proposta absurda. Aliás, essa é a única passagem da Bíblia que relata que Jesus escreveu alguma coisa. Os evangelhos eram escritos por homens, seguidores dele, os apóstolos. E como insistissem, ele se levantou e disse-lhes: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Então, vejamos. Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar os adúlteros? Não, de maneira nenhuma. Lembremos que, neste caso, levaram apenas a adúltera. E o adúltero, para este crime, há necessidade de pelo menos mais um criminoso. Ele transferiu aos seus acusadores a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um detivesse. E eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro, os mais velhos primeiro. E por que os mais velhos saíram primeiro? Porque eles refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens, sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvessem praticado. E Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse:
Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Jesus criticou o procedimento da pecadora, a desprezou, exigiu seu arrependimento? Não. Limitou-se a dizer-lhe que, como os demais, também não a condenava, que havia para ela uma vida nova pela frente, desde que buscasse a transformação moral. A vida nos ensina e nos leva ao reconhecimento de nossas faltas e à compreensão das faltas alheias. O que não queremos para nós, não desejemos ao nosso irmão. Antes de atribuirmos uma falta a nós, aliás, antes de atribuirmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Sejamos indulgentes para com nosso irmão. A indulgência é um dever, pois todos necessitaremos dela algum dia de nossa vida. E o que é ser indulgente? É ter disposição para desculpar, para perdoar, é ser clemente, é ser tolerante, é não ver os defeitos do outro. E se os vê, não faz comentários sobre eles, não os divulga. E é possível perdoar alguém e alegrar-se por algum mal que aconteça a ele? Não. Se isto acontecer, o perdão não foi verdadeiro, pois ainda há sentimento de rancor e de vingança dentro daquela pessoa. E se a pessoa se afastar do agressor, já o estará perdoando? Também não. Aquele que diz perdoar, desde que jamais se aproxime do inimigo, não perdoou. Ainda guarda ódio, ainda guarda ressentimento no coração. Existe outra parábola sobre o mesmo assunto. O título dela é As Três Peneiras. Certa vez, um discípulo de Sócrates chegou até ele e disse-lhe: tenho algo a contar-te a respeito de teu amigo. Espere um pouco, interrompeu o sábio. Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. O que queres me dizer passou pelas peneiras da verdade, da bondade e da necessidade? E perguntou: é verdade o que tens a me dizer? O discípulo respondeu: não exatamente. Somente ouvi dos outros e estou repetindo, passando adiante o que ouvi. Sócrates então diz: não passou pela peneira da verdade. Continuou perguntando ao discípulo: fará bem ao meu amigo que irás contar? Trata-se da peneira da bondade. O homem ficou ruborizado e disse: não. Sócrates continuou perguntando: e pensaste na terceira peneira? Seria de utilidade ou necessário o que tens a me contar? O discípulo respondeu que não. E o sábio continuou: se aquilo que queres me contar não é verdade, não é bom e não é útil,
é melhor que guardes para ti. Quer dizer, não passemos adiante o que já sabemos ser maledicência, o que sabemos que fará mal a alguém e que poderá prejudicá-lo. E continuando a nossa lição desta tarde. Como devemos entender essas palavras de Jesus? Não julgueis para não seres julgados. É pecado julgar? Devemos tomar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, jamais criticando ou manifestando censura às ações alheias? É claro que não. É óbvio que Jesus não está mandando que façamos vistas grossas às ações alheias. Ele está falando que devemos evitar o julgamento falso, aquela crítica feita sem amor, a crítica injusta, desnecessária, que tem o propósito de quê? De desacreditar a pessoa. Não tem o objetivo de auxiliá-la, nem o objetivo de evitar a prática do mal. Haverá ocasiões, sim, em nossas vidas, que as observações às ações alheias serão necessárias. Quando? Se percebermos que com a nossa omissão, com o nosso silêncio, estaremos prejudicando outras pessoas. Nem todo julgamento é errado. Jesus está falando do hipócrita. Qual é o hipócrita? É aquele que se manifesta como tendo virtudes fingidas. Esse é o hipócrita. Geralmente ele é demasiadamente crítico, mostrando virtudes e criticando os demais. Jesus também nos ensina que deveríamos julgar a nós mesmos primeiro, para então julgar os demais. Concluindo, aos olhos de Deus e de Jesus, só a autoridade moral nos habilita a julgar os outros. E só tem essa autoridade aquele que se apoia no exemplo que dá ao praticar o bem. Obrigada a todos, meus queridos. E vamos à nossa oração final. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de falar de Jesus, falar com Jesus e de divulgar a doutrina espírita e o evangelho dele. Vamos pedir, vamos rogar para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos recebidos até hoje. E que sempre façamos um julgamento, aliás, que nunca façamos julgamento e sempre pensemos na paz e promovamos a paz. Que assim seja. Graças a Deus.